Tu já sentiu um robô falando com a câmera, tipo, travando na hora, achando que tá sendo forçado demais? Eu mesmo já gravei um par de vídeo achando que eu tava lendo, tipo, bula de remédio. E eu sei o quão estranho é ficar falando diretamente para uma lente. Nesse vídeo aqui eu vou te dar umas dicas de como que eu fiz para perder a vergonha de falar com a câmera e talvez isso possa funcionar para ti também. Na real é que desde a primeira vez que eu comecei a gravar conteúdo aqui para a internet, a sensação de estar olhando diretamente para uma lente e falando só com ela é uma sensação muito estranha. E é muito fácil, no meio do processo, a gente se sentir meio idiota, travando, achando que não gostou e simplesmente desistindo. E o mais incrível é que isso não é nada mais, nada menos do que uma falta de prática. Eu, no começo, por exemplo, uma das estratégias que eu usei e que não faz parte do que eu vou falar aqui para vocês, eu buscava os momentos em que eu estava sozinho, que assim eu poderia me sentir estranho sozinho. Então ficava relativamente mais fácil de eu poder gravar e me expressar de alguma forma. Eu sei o quão desafiador é a gente sentar de frente para uma câmera e simplesmente ficar falando coisas que saem da nossa cabeça. O que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo nada mais é do que uns exercícios simples que ajudam bastante a gente a destravar na hora de falar para a câmera, na hora de começar a gravar um conteúdo aqui para a internet. E essas dicas, essas estratégias, elas me ajudaram bastante. Elas vão parecer ser bem simples, mas vai por mim. Elas funcionam muito bem. A primeira é com certeza algo que tu já faz na tua vida, que é conversar com um amigo. Então, o tratamento teu com a câmera tem que ser exatamente isso. É como se tu estivesse conversando com uma pessoa próxima de ti, porque tu provavelmente faz isso durante o teu dia, no teu cotidiano. E o mais legal de observar a câmera como um amigo é que tu realmente consegue te expressar da forma mais natural possível, sem necessariamente ficar parecendo um robô, porque a criação de conteúdo nada mais é do que uma troca de ideia. É como se tu estivesse explicando alguma coisa do teu conhecimento para uma pessoa que tu conhece. Então, a única diferença que é relativamente mais estranha é porque tu vai estar olhando diretamente para uma lente como eu estou fazendo agora. E normalmente a gente olha pro olho das pessoas, né? Então, imagine que essa partezinha da lente aqui, ela é o olho de uma pessoa que tu conhece e simplesmente foca naquilo ali e começa a trocar uma ideia, porque fica muito mais fácil tu conseguir, sabe, criar uma linha de raciocínio falando com alguém que tu conhece, do que necessariamente tu tentar, sei lá, criar todo um enredo tentando parecer um palestrinha para uma lente. A segunda dica ela é meio que uma duas em um. A primeira é sobre antes da gravação. Antes da gravação, coloca alguma coisa que te anime, alguma coisa que sabe que tu goste. Eu particularmente sempre coloco uma playlist assim de músicas que eu realmente gosto, porque isso vai me relaxando um pouco e vai me dando também aquele estado de animação mais genuíno. Assim. E o segundo, ele é sobre já dentro da gravação, que é respirar e pausar. Eu sei o quão desafiador é a gente começar a falar aqui e particularmente eu, principalmente no começo, me sentia muito prolixo de ficar falando e atropelando as palavras. Eu não conseguia parar e respirar para conseguir raciocinar sobre o que eu queria falar. Então essa pausa e esse respiro, ele é muito importante durante o teu processo de gravação para tu não te sentir aquela coisa tipo de os pensamentos vêm tudo de uma vez só e tu acabas, tipo, se atrapalhando e se atropelando no meio do processo de criar uma sentença simples. Por isso que muitas vezes eu, quando ia começar um conteúdo aqui na internet, eu ficava, tipo, cara, eu falava 10 vezes a mesma frase e as 10 vezes eu errava. E eu ficava pensando, mas não é possível, cara, é uma frase simples e eu não consigo completar ela. Então é justamente isso, essa pausa e esse respiro, ele é necessário para tu conseguir, tipo, acalmar os ânimos e simplesmente começar de novo do zero. A dica 3, ela é bem importante para quem quer começar aqui na internet e já é um consumidor de conteúdo, que é seja você mesmo e não um personagem. A gente, quando consome conteúdo demais, a gente acaba muitas vezes se modelando a um outro tipo de criador, a um outro tipo de pessoa e meio que acaba perdendo a própria autenticidade. Então eu acredito que tu tentar não ser um personagem é muito importante porque isso no longo prazo não vai se sustentar. Imagina tu ser uma pessoa que fala super alto e simplesmente do dia para a noite tu querer gravar um conteúdo onde tu fale com uma voz bem calma, baixa, e isso de alguma forma não é sustentável no longo prazo, porque
um personagem ele não consegue se manter por muito tempo. Fica uma coisa meio antinatural. E o que as pessoas querem aqui na internet é se conectar com outras pessoas pela sua forma de ser, pela sua personalidade. Então eu acho interessante, sabe, se tu, sei lá, se tu fala alto, ou se tu tem um jeito muito extrovertido de falar, ou um pouco mais introvertido, só seja você mesmo. Fica muito mais fácil e pode ter certeza que tem outras pessoas que elas também se aproximarão de ti pelo fato de tu ser quem tu é. Eu, particularmente, no começo eu pensava, poxa, eu sou um cara mais, sabe, mais sério de falar as coisas assim, mas no meu âmbito pessoal com os meus amigos, eu sou um besta. Então eu sempre pensei sobre ninguém vai querer consumir conteúdo de um cara que fica falando só sério e tampouco vai querer ficar consumindo o conteúdo de um cara que só fica falando besteira. E eu acabei, tipo, encontrando mais ou menos esse meio termo para poder, de alguma forma, colocar a minha personalidade para fora e não parecer ser um robô e tampouco ficar imitando outros tipos de criadores. Então, eu acho que tu encontrar a tua essência, eu acredito que tu expondo a tua essência, a tua personalidade, pode ter certeza que vão ter outras pessoas que vão consumir o teu conteúdo por você ser você. E isso é muito massa. Então não tenha medo de ser você, não precisa ser um personagem, não precisa imitar nenhum outro tipo de criador, porque o mais importante de tudo aqui na internet, nesse ambiente meio maluco, assim, onde tem de tudo um pouco, é você pelo menos conseguir ser atraente pela forma como você vê o mundo. A outra é sobre ficar treinando falando sozinho. Isso é bem estranho, tá? Lá no começo, quando eu fiz acho que o meu primeiro ou segundo vídeo, entre eles eu fiz um exercício de ficar falando pro espelho. É um exercício muito estranho, mas vai por mim, ele funciona bastante. Que é simplesmente pegar a parte do texto que tu tem para falar ali no teu vídeo e ficar falando de frente pro espelho, porque eu particularmente quando eu começava a gravar o meu conteúdo, eu sentia que eu estava muito palavra por palavra, texto por texto e não necessariamente conseguia expressar as minhas ideias de uma forma mais natural. Eu sei que o roteiro ele é importante, ele é necessário para ser uma guia, mas tu seguir palavra por palavra em algum momento me parece ser um pouco mais jornal nacional, sabe? Tu seguir o script todo perfeito e a graça disso daqui é realmente nos momentos em que tu tem um gap ali, um espaço entre um tópico e outro, é tu expressar as tuas ideias. Isso é o mais legal aqui na internet, é tu conhecer as pessoas pelas ideias dela. Então, ao invés de ficar tipo só pensando nisso e tentar seguir um script, vai pra frente de um espelho e fala tipo assim sobre as coisas que tu quer falar. Sobre tipo assim, pega um tópico do teu vídeo e começa a falar de frente pro espelho. Observa as tuas expressões, observa a forma como tu fala, se tu abre pouco a boca, se tu abre muito a boca para falar, porque é assim que tu vai se conhecendo também como criador de conteúdo, porque pra gente que começou aqui na internet assim, meio que do nada, a gente não necessariamente sabe como a gente se comporta de frente pra câmera. Então nada melhor do que já ter um feedback direto, que é se olhando pro espelho e observar se tu fica muito jogado ou se tu fica uma pessoa muito mais direta, travada, porque essas coisas elas vão te ajudar a ir lapidando a forma como tu se vê e também a forma como tu se apresenta para as outras pessoas. E apesar de ser um exercício bem estranho, ele é um exercício que funciona real, tá? Eu acho que a gente às vezes subestima o poder do básico, mas o básico funciona muito bem. E a quinta, mas não menos importante, essa eu acho que é uma das dicas que realmente são muito importantes para quem quer criar conteúdo aqui na internet. Conheça bem aquilo que você vai falar. Eu não estou dizendo para ser um especialista num tema em específico, mas é o fato de, se tu senta aqui de frente para a câmera e quer falar sobre um tema que não tem domínio, há uma grande probabilidade de tu ficar meio perdido, prolixo, falar muita coisa e não dizer nada ao mesmo tempo. Então, o mais importante sobre isso, sobre saber o que falar, é pelo fato de que naquele momento onde tu começa a expressar as tuas ideias entre os tópicos, tu tenha realmente uma base sólida sobre o que tu tá falando, porque senão tu acaba ficando preso ao roteiro e acaba de novo voltando a todos aqueles passos que a gente está tentando fugir, que é deixar de ser uma pessoa robótica de frente para a câmera. Então, o mais importante sobre isso, sobre saber o que falar, é tu realmente passar uma segurança e uma autoridade para outra pessoa que está assistindo. Eu não estou falando de novo para tu ser o especialista, mas é, sei lá, se eu vou falar de celular, tenho que saber as coisas básicas para poder ensinar para outra pessoa o que eu já sei. Então, conhecer exatamente, saber sobre o que vai se falar com uma base um pouco mais sólida, ela é importante para tu não te sentir, sabe,
amedrontado pela câmera e achando que as pessoas vão te julgar porque tu é uma pessoa completamente perdida. E na verdade não. Tu vai tentar falar e na verdade tu vai falar sobre aquilo que tu tem domínio, seja o que for, seja sobre a tua rotina, seja sobre hábitos, seja sobre qualquer outro tipo de coisa. Então eu acredito que entender sobre o que tu vai falar no vídeo é muito importante para tu não se embabacar aqui no meio e acabar se perdendo no meio dos pensamentos. Porque a real é que quando tu fala natural, tu conecta. As pessoas, de alguma forma, elas conseguem perceber que tu não tá, tipo, tentando vender nada, que tu não tá tentando fazer uma palestrinha, tu tá simplesmente trocando uma ideia. E isso é o que conecta com a audiência, com as pessoas que te assistem e fazem com que o teu conteúdo seja muito mais orgânico e não necessariamente uma coisa toda scriptada, porque é nesse momento em que tu começa a criar de verdade, porque fica muito mais fácil. E de alguma forma isso destrava para tu não ficar com a ideia de que tudo tem que ser sempre perfeito. E o teu conteúdo acaba parando de ser robótico e passa a ser um conteúdo com personalidade. E espero que esse vídeo de alguma forma tenha te ajudado. Me deixa aqui embaixo nos comentários o que quando tu vai gravar conteúdo acaba te travando. Porque eu sei que dessas 5 coisas que eu falei, desses exemplos que eu dei, eles realmente são uma porção muito pequena de algo muito grande, porque tem pessoas que se travam por N situações. Então deixa aqui embaixo porque eu quero saber o que te trava na hora de gravar conteúdo, se é a tua voz ou se é a forma como tu cria o roteiro e acaba às vezes ficando confuso ou não. Eu tô aqui para te ajudar a criar conteúdo de um jeito mais simples e com mais personalidade, beleza? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Vou terminar de tomar o meu café e até mais.